Olá, seja bem-vindo ao podcast Bora RH, o podcast para quem acredita no poder de desenvolvimento das pessoas dentro e fora da organização. Sou Josiane Rodrigues e nesse espaço vamos falar sobre liderança, comunicação, cultura organizacional e gente que inspira. E para essa conversa eu trouxe a Priscila Stable, que é a pessoa que vive e inspira desenvolvimento de pessoas. Pri, seja bem-vinda. Muito obrigada, Josi. Pri, então pra gente começar o nosso bate-papo, quero que seja uma coisa leve, uma coisa tranquila para nós duas. Então, queria que você começasse a falar um pouquinho sobre a sua trajetória, o que te levou a trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Conta um pouquinho pra gente. Boa noite, Josi. Boa noite a todos. A minha trajetória no desenvolvimento humano começou muito cedo. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, de estar com pessoas. Sempre fui muito comunicativa. E eu lembro que em uma fase da minha vida, quando eu comecei a aprender a vender lá com 9 anos, eu começava a entender o porquê as pessoas queriam comprar, porque as pessoas queriam fazer o que elas faziam. Então, quando eu tinha 9 anos, eu comecei a trabalhar essa performance de venda. Começou cedo. Comecei bem cedo. E eu fazia flores de papel crepom, que eu aprendi com uma professora de artes, a professora Clarice. Ela me ensinou um dia para os Dia das Mães, para a gente pegar. E eu vi ali uma oportunidade de estar mais perto de outras pessoas. Então eu comecei a fazer essas rosas, eu colocava em um balde e vendia para os meus vizinhos. Então quando eu saía para vender, eu tinha a oportunidade de conversar com essas pessoas. Aí eu conversava com o vizinho, ele contava um pouco da história, e eu conversava muito com idosos, que eram os vizinhos. Eles começavam a falar a história da infância deles, como foi a construção de vida. E aquilo me cativava muito. Então, no decorrer foi passando o tempo, aí eu fui trabalhando, fui contratada, trabalhei como costureira. Quando eu resolvi fazer uma faculdade, fazer uma graduação, eu fiz a faculdade de matemática e física, né? Foi o que as pessoas nem Não tem imaginam nada a ver. que eu fiz na minha vida. Eu fui professora por 14 anos, professora de sala de aula, e eu gostava muito de ouvir a história das crianças, dos adolescentes. Trabalhei com o EJA, que era alfabetizar também as pessoas idosas. Quando eu entrei no Senar, a primeira oportunidade que eu tive era alfabetizar trabalhadores rurais. Foi aí a grande virada de chave. Por quê? A primeira turma eu comecei a entender como que era, né, o desenvolvimento deles, o porquê que eles tinham passado uma vida toda sem aprender a ler e escrever. Trabalhava no corte de cana. E eu comecei a entender que eles se sentiam muito limitados. Que para eles o máximo que eles iam conseguir era aprender a ler e escrever, olhar a placa de pare. Então, Coisa mais simples. Coisa mais simples, ler arroz, ler feijão em um supermercado. Eles não eles acreditavam que eles não poderiam alcançar mais que isso. Entendi. E com a pouca experiência que eu tinha de vida, eu não sabia como ativar esse gatilho neles. Eu não sabia como mostrar para eles que eles poderiam tirar uma carta, eles poderiam sair do corte de cana, que era muito pesado, trabalhar em um trator, que era um sonho para eles, trabalhar em um caminhão dentro da usina. Aí um dia eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer para mostrar para essas pessoas que elas poderiam acreditar no potencial delas, que elas poderiam ir além. Aí eu comecei a pesquisar e eu sempre escutava falar coaching. O que é esse tal do coaching, né? Coaching, gente. E eu pesquisava nada. Aí um dia, olhando as redes sociais, eu vi que uma amiga minha trabalhava na formação. Ela morava em Guariba, foi embora para Ribeirão Preto, a Bruna. Aí eu entrei em contato com ela. Falei, Bruna, explica pra mim o que é o coaching.
Porque a gente sempre pensava o coaching de uma outra forma, Sim, né? Teve uma época aí que ficou meio banalizado, né? Muito banalizado. Aí eu falei, mas eu não quero enganar ninguém. A primeira coisa, né? Primeira coisa, eu quero mostrar a verdade. Sim. Aí a Bruna veio, me explicou. Em um intervalo da... Olha que engraçado, né? Porque foi num intervalo de uma aula de alfabetização. Ela sentou comigo no banquinho ali, ficava na parte de fora e explicou pra mim. Eu falava, vai me ajudar com essa situação? Eu quero que eles entendam, porque chegava em casa eu chorava. Porque como que eles se sentem tão limitados? Eles não podem passar disso, eles acham que não vão alcançar isso. Então, não, Priscila, a hora que você fizer, você vai conseguir despertar neles essa sensação. Aí eu fui fazer a imersão. Aí eu fiz, na época eu fazia 4 dias de imersão, depois mais 3. E aí nesse período de 30 dias fazia o TCC, aí você começava a atuar. Aí eu comecei, eu não poderia começar diretamente no pessoal da alfabetização, por insegurança. E eu tinha medo de fazer algo errado, despertar um gatilho diferente e a pessoa não voltar mais. Isso é preocupante. Muito. Aí eu comecei a fazer no meu cunhado, que tinha 17 anos. E ele tinha muita vergonha de sair de casa, tinha medo de passar numa faculdade federal, por mais que era o sonho dele. Então eu comecei a fazer as sessões com o Luiz Antônio. Na segunda sessão ele se transformou. Olha que beleza. Aí o meu sogro falava, nossa, o que você fez? Nossa, o Lu é outro menino. Transformação. E não sai gente aqui de casa, que o Lu sai, o Lu não para mais em casa. E era um menino que não queria sair. Aí nós fizemos as 10 sessões, precisava completar. Sim. O Lu passou no federal, foi estudar em Uberaba, tirou carta. Era algo que ele tinha medo, insegurança, na verdade, né? Hoje ele está tá em Portugal hoje. Meu Deus, olha aí, que transformação mesmo, né? Sim, hoje ele está em Portugal fazendo intercâmbio. E aí eu comecei a falar, nossa, deu certo. Deu certo, e aí eu comecei a aplicar na sala de aula. Então foi essa a virada de chave para você trabalhar hoje no desenvolvimento de pessoas. Sim, então todas as vezes que tinha uma formação, formava a turma, que era a turma de 10 meses, eles se formavam, eles falavam, agora eu vou tirar minha carta. Ai, agora eu vou dirigir um trator. Aí eu me emocionava. Eu imagino, né, ver a transformação deles, porque pra gente é tão simples isso hoje em dia, né? Mas pra eles não era tão assim, né? Não era, e era muito difícil eu mostrar pra eles algo com a minha ignorância, né, como pessoa. Mostrar pra eles que era algo muito fácil pra muita gente e pra eles era tão difícil. Então, desculpa, eu me emociono porque às vezes a gente fala, nossa, né, gente, é muito rápido, né? Ver um celular, se conectar, e para eles, por falta de uma alfabetização, por falta de toda a história de vida muito sofrida, eles não viam muita esperança. E quando eu comecei a trabalhar essas técnicas em sala de aula, eu via toda a transformação. Até briga familiar acabou, porque eu comecei a usar técnicas de rapport, como que eles poderiam se conectar em casa, como que eles poderiam entender a família, os filhos. Fez uma transformação toda, né? Não foi só para eles conseguirem, por exemplo, tirar uma CNH. Foi uma transformação de vida mesmo, de né? vida. Eu lembro que algumas mães falavam assim pra mim, o que aprende aqui que ele tá diferente? Aí eu falava, não, a alfabetização. Não, tem alguma coisa diferente, porque ele fez a alfabetização em outras escolas. E não foi da mesma e não forma. foi da mesma forma. Aí eu comecei a entender, nossa, esse é o meu propósito de vida. É fazer com que as pessoas enxerguem que elas podem ir além. Porque eu era uma costureira, meu primeiro trabalho foi como costura. Eu só cheguei aonde eu cheguei por persistência, por acreditar em algo que eu não via. Sim, com certeza. E eu queria que eles acreditassem também. Então, quando eu busquei o coaching, busquei a transformação, como eu poderia desenvolver pessoas, foi por esse motivo.
porque eu queria que as pessoas acreditassem nela. E aí começou a ser assim, a minha vida, como eu mudava muito a vida das pessoas, começou a mudar muito a minha. Aí eu fiz mais 3 formações em coaching. Quando eu fiz a primeira, eu achei tão engraçado que a moça que estava comigo falou assim, já fiz 2 formações. Minha ignorância. Mas por que só fez uma? Ela repetiu de novo? Não. É porque a evolução, ela começa a acontecer, você precisa de mais conhecimento. Aí eu fiz a live, a master, fiz a internacional. Nossa. Só que quando você vai aprendendo a trabalhar com desenvolvimento humano, sempre falta alguma coisa, porque como a tecnologia vai mudando, as pessoas também. A nova geração também vai mudando. E eu acabei entrando em uma geração, agora, né, nós estamos entrando em uma geração que as pessoas precisam se reprogramar, principalmente pós-pandemia. E foi o que aconteceu novamente. Eu precisei reprogramar a minha vida e buscar mais conhecimento. Por mais que eu trabalhava com desenvolvimento humano, chegou uma época, Josi, que eu precisei parar, voltar a estudar e reprogramar a minha mente de novo. Porque como veio o Covid, eu comecei a atender muitas pessoas que estavam perdendo familiares. Muitas pessoas, amigas que perderam o pai e a mãe. E no 3º, 4º atendimento no Covid, online, acabou acontecendo comigo, que eu perdi os meus pais no Covid. Foram 30 dias de diferença, mas eu perdi meus pais. Foi aí que eu tive que parar novamente e buscar uma ajuda, um conhecimento. Aí você teve que buscar para você conseguir se estabelecer, né? Restabelecer. Sim, restabelecer, porque eu não poderia parar esse processo. Eu já tinha entendido que a minha vida tinha isso como propósito. Aí depois de 1 ano e meio da perda dos meus pais, aí eu fui fazer programação neurolinguística. Fiz outra imersão em Fernão, perto de Ourinhos. Fiquei lá por 4 dias e fiz outra imersão de programação neurolinguística. Então, hoje, com o coaching, eu trabalho a programação neurolinguística. Como nós estávamos falando do curso de hoje, eu apliquei a técnica de coaching, mas como nós estamos falando de liderança, de pessoas que estão se formando para assumir uma liderança a partir do ano que vem, então ele tem que trabalhar a programação neurolinguística, porque senão ele vai entender que ele ainda é o funcionário, que ainda ele é o liderado, que ainda ele não virou essa chave. Então por isso que eu venho, principalmente quando o pessoal está se formando, eu venho, faço curso de liderança para ensinar eles, além de todo o conhecimento de liderança, coaching, trazer essa programação neurolinguística para que ele vire a chave, entenda que agora ele é um líder. Isso, ele tem que ter um posicionamento de líder, né? Um posicionamento de líder. Então, a minha trajetória de desenvolvimento pessoal, que eu jamais imaginei que eu ia trabalhar, veio de querer mostrar para as outras pessoas que ela consegue. Que legal, que história, né? Que trajetória legal e que inspire outras pessoas também a se conhecer melhor e ajudar as outras pessoas. Agora, resume para mim, o que é para você desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal? O que é para mim desenvolvimento pessoal é você se conhecer e entender o que você gosta, o que você não gosta, o que você aceita, o que você não aceita. Como eu sempre falo nos treinamentos, é você aprender a colocar uma linha na sua frente e falar, até aqui você pode chegar para o outro. Daqui dessa linha para cá já é o meu limite e você não pode chegar. Então eu acredito que o desenvolvimento humano, pela minha trajetória de vida, ele vem de você saber colocar limites em você e nas pessoas que estão ao seu redor. Sim, perfeito. E aí, então, com toda essa vivência, porque você viaja bastante, treina bastante pessoas, com vários tipos de treinamento, o que hoje você considera como as principais soft skills? Eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, a comunicação e o relacionamento. Eu acho que quando a gente fala de estar com outras pessoas,
de trabalhar os relacionamentos é você trabalhar uma boa comunicação entre as pessoas. Seja uma comunicação clara, direta, simples, para que se faça entendido, independente da classe social que você esteja atendendo, que você esteja naquele nível, para que seja claro, né, o que o outro vai ouvir, e um bom relacionamento interpessoal, que hoje faz toda a diferença. E sobre comunicação, né, eu também sempre falo que o óbvio tem que ser dito, né? Porque, por isso tem que ser uma comunicação muito simples, muito clara para a pessoa entender e validar se ela realmente compreendeu. Porque no ambiente profissional a gente vê que às vezes a gente fala as coisas e aí você pergunta, né? Na inocência você entendeu? A pessoa consequentemente vai responder, entendi. E muitas das vezes não entendeu. E aí ela faz coisas erradas, entende de forma diferente do que você gostaria e isso causa muitos conflitos, né? Muitos. Eu tenho uma equipe eu sou líder, né, hoje, eu tenho uma equipe e eu sempre, quando eu vou falar, eu sempre falo assim, ó, como você vai fazer? Você entendeu? E agora, como que você vai fazer determinada situação ou determinada tarefa? Como você vai desenvolver? Então aí a pessoa vai passar para mim. Passando essa clareza que ela teve ou não, aí eu consigo conduzir. Então, no treinamento de liderança e até na minha vida profissional, né, que é uma outra página, eu sempre falo pro pessoal, como você vai fazer a partir de agora com esse conhecimento? O que você considera na questão de desenvolvimento delas? Você acha que a pessoa consegue se desenvolver ou vai muito do perfil? Porque a gente sabe que cada um tem seu perfil, cada um tem suas características, dificuldades, habilidades. O que você me fala sobre perfil e o desenvolvimento da pessoa? Josi, eu sempre penso assim, a pessoa ela pode alcançar o que ela quiser. Ela só precisa entender, a gente volta também novamente no autoconhecimento. Aonde eu quero chegar. Então, é isso que ela precisa entender. Onde ela quer chegar? Ela quer se desenvolver? Ela quer fazer? E tem pessoas que não querem. E a gente encontra muito isso. Tem hora que eu falo assim, dá vontade de chacoalhar, mas não é, ela não quer. Ali onde ela está, a gente sempre fala, sair da zona de conforto. Tem pessoas que querem ficar ali. E pra ela tá tudo bem, né? Exatamente, a gente precisa respeitar também. E aí, aproveitando então esse gancho, pra você, qual que é a maior dificuldade? O que você encontrou de maior dificuldade em pessoas nessa resistência de se desenvolver? Por exemplo, numa turma de treinamento, tem 10 pessoas, tem os que se destacam, que você vê que vai ser bom para a turma, que vai se desenvolver e tudo mais, mas tem aquele que é difícil, que você vê que ele tá com o pé atrás. Quais são essas dificuldades que você encontra? Já houve algumas vezes. Eu lembro que eu fiz um treinamento na divisa ali com Mato Grosso, foi longe. E eu lembro que eu estava nesse treinamento e o rapaz falava assim, não, pra mim tá bom. Eu não quero isso não. Eu não quero isso pra minha vida. E o treinamento era pra ele. Reuniram uma equipe, porque acontece muito. Sim. Ó, está acontecendo, né, o pessoal que me contrata, está acontecendo determinada situação e eu preciso que você faça algum exercício para que a pessoa entenda que ela precisa mudar. E no treinamento o tempo todo a pessoa era resistente. Ela falava, não vou mudar, eu não vou mudar. Quem quiser aceitar, aceite. Se não, pode me mandar embora. Tipo assim, nossa, pode me mandar embora. E a gente tenta, com os exercícios, o máximo que a gente pode alcançar ali o que ele precisa. Então, tem os exercícios de coach, que mostra ali a trajetória da vida, a roda da vida, onde a gente mostra com muita clareza o que está ali machucando, o que precisa ser mudado, as técnicas de rapport, a programação neurolinguística, como que ele pode mudar os hábitos dele. Mas como eu te falei, tem pessoas que realmente não querem. Ou não enxergam, né? Já tive pessoas, né, contato com pessoas que você tá lá,
aplicando treinamento, mostrando uma dificuldade que ela pode ter e tudo mais. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho isso, eu não tenho essa dificuldade. E aí a pessoa vai fazer a própria autoanálise e aí ela, tipo, tô tudo 10, eu não preciso melhorar em nada. Então a pessoa não consegue identificar, ela tem um certo bloqueio de identificar que ela precisa de uma melhoria, né, de um ponto de desenvolvimento aí, que pra ela é a perfeitona, né. Exatamente. Ou tem medo da mudança. Ou tem medo da mudança, e aí tapa os olhos, finge que não tá vendo, né. Mas aí a gente entra em uma outra etapa, né? Uma outra situação. Às vezes essa pessoa tem um trauma muito grande. Aí a gente entra na constelação familiar. Então essa pessoa tem um trauma muito grande de infância, tem um trauma de evolução, ou enxerga que se ela crescer muito, se ela for um líder, ela vai ser uma pessoa ruim. Sim. Se ela ganhar dinheiro, ela vai ser uma pessoa ruim, porque a família não conseguiu e ela não pode se destacar. Então a gente entra em vários conceitos para chegar ao que a pessoa está sofrendo hoje. Nos treinamentos dá para fazer uma anamnese. Sim. Dá para fazer claramente. Ó, essa pessoa ela precisa de ajuda. Sim. Eu já saí várias vezes de treinamento e falar. Eu já cheguei a sair de treinamento de liderança e encaminhar a pessoa para o psicólogo, porque a pessoa estava com um transtorno muito grande, estava perigoso para a vida dela. Então a pessoa ela começa a identificar, ela mostra sinais. Então a gente tem que ser claro para poder entender e trabalhar isso. Certo. E que dicas você daria para a pessoa conseguir sair do automático, né? Sair da zona de conforto? Que dicas você daria para essa pessoa? A pessoa que quer muito sair da zona de conforto, eu falei sobre isso hoje. Olha, coincidência. Coincidência, porque nós estamos falando de liderança e o pessoal falou muito sobre estar na zona de conforto e não querer evoluir. Eu sempre falo, olha, se você quer realmente sair, você tem que buscar conhecimento. Então, olha, eu quero sair da zona de conforto, eu quero cursar uma faculdade, eu quero conseguir um cargo melhor, ou eu quero melhorar na minha vida pessoal ou profissional. Então eu tenho que buscar conhecimento. Não há nada que mude, não há nada que faça a pessoa sair de onde ela está sem o conhecimento. Hoje nós falamos muito sobre a pessoa treinar. A equipe que eu estava hoje, 90% treina. E a gente falou sobre isso. Enquanto alguns que não treinavam falavam dessa dificuldade. Olha, eu sinto que eu preciso, meu corpo pede, eu olho no espelho, eu não estou gostando do que eu vejo. Então tem coisas que só depende de você, a mudança. Então você tem que fazer uma estratégia, você tem que fazer um roteiro ali. Então eu vou começar a treinar, vou começar a me alimentar bem, eu vou começar a buscar informações, buscar vídeos que me ajudem a sair dessa zona de conforto, me ajude a alavancar a chegar onde eu preciso. E você, tem alguma rotina para o seu autodesenvolvimento, vamos falar, para uma vida melhor, para você conseguir dar conta de tudo que você tem? Então, eu precisei criar uma rotina. Eu precisei ser uma pessoa mais organizada. E hoje eu tenho. Eu acordo 4h30 da manhã. Meu Deus! Eu acordo muito cedo, mas eu durmo cedo também. Eu treino todos os dias. Hoje eu faço a academia, eu corro e a bicicleta. Eu treino, participo de competições também. Eu vejo você postando umas coisinhas lá. Eu adoro. Igual o pessoal corre na rua, paga pra correr na rua pra ganhar uma medalha e uma banana. Eu já virei fã disso. Olha aí. Então, depois de muito, assim, depois do Covid, do que aconteceu com os meus pais, eu comecei a entender que eu precisava cuidar melhor da minha saúde também. Eu sempre fui uma pessoa que sempre treinei, mas não como eu treino hoje. Tem mais foco. Tem mais foco e disciplina. Então, eu treino todos os dias, eu corro todos os dias. Quando eu estou na minha cidade, academia, bicicleta. Tenho uma alimentação melhor do que eu tinha antigamente. Eu tenho uma rotina de atividades, então eu tenho uma agenda onde eu coloco passo a passo. O pessoal é chato, é mecanizado.
mas é o que eu preciso para ter essa vida corrida que eu tenho. Eu tenho as escolas, tenho uma equipe de vendas, eu tenho os meus treinamentos, eu tenho a aula de comunicação, então eu tenho muita coisa para poder administrar, então eu preciso estar bem. Então eu comecei a entender o que o meu corpo e a minha mente precisavam para estar organizado. Então, para ter uma boa equipe, para ter um bom desenvolvimento, até com os meus liderados, os funcionários, o pessoal que trabalha com a venda, eu precisava ter um momento que eu esvaziasse essa mente e pudesse recarregar novamente. Então, eu tenho hoje uma disciplina de treino, de alimentação, eu tenho horário para dormir, eu tenho uma rotina. Eu sempre fui a pessoa do vamos, já estou pronta. Hoje não, eu organizo os ambientes que eu vou frequentar. Porque faz a diferença. E fez toda a diferença na minha vida. Então, eu tenho uma vida espiritual também. Eu sou católica, então eu rezo, vou na missa. Eu faço o terço do feijão às 4:30 da manhã. Então, eu preciso disso. Esse é o meu combustível. Porque eu tenho uma filha, tenho uma casa para administrar. Então, eu tenho uma vida e eu preciso estar organizada para isso. Sim. E tem até aquela frase, né, que o pessoal fala que o seu corpo é sua empresa. Se você não cuidar dela, quem que vai cuidar, né? Quem vai cuidar. Então... E depois que eu li também uma frase que fala: você é o contato de emergência do seu filho. Meu Deus. Então você precisa estar bem. Então a gente começa a entender muita coisa. Muita coisa. Ô Pri, então pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, pensando agora num ambiente profissional para líderes e pessoas de RH, como que você acha que essas pessoas deveriam agir para conseguir desenvolver melhor as equipes? Porque a gente sabe que existe liderança que também precisa de autoconhecimento, de desenvolvimento, e os RHs normalmente trabalham, né, para tentar desenvolver essas pessoas, ter uma alta performance e tudo mais. Então, como que você acha, então, que os líderes e a equipe de RH conseguiriam motivar as pessoas para se desenvolver? Eu sempre falo que a liderança, ela tem que ser um instrumento, um espelho para as outras pessoas. Sim. Quando eu falei da rotina de treino e alimentação, quando eu comecei a me desenvolver dessa forma, a minha equipe também começou a se desenvolver dessa forma. Então você é o liderado, ele te vê como um influencer ali. Então, a maneira como você age, as pessoas vão agir também. Então, quando a gente fala da liderança e do RH, ele tem que estar em constante desenvolvimento para que ele possa desenvolver as outras pessoas. Ele tem que ter uma vida correta, uma vida alinhada, para que possa o liderado entender que ele precisa também desenvolver. Porque o líder nada mais é do que uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento e que vai ajudar as pessoas a trilhar um caminho. Então o líder ele tem que estar com conhecimento pelo menos 10 passos à frente do liderado, para que ele possa mostrar o caminho que o liderado precisa trilhar. Então acho que o conhecimento e o desenvolvimento deles vem em primeiro lugar. Porque eu até postei, né, um vídeo essa semana que tem diferença do líder e do chefe. Então, assim, o líder ele incentiva, ele apoia, ele, né, traz para perto da pessoa. E se ele tem uma imagem diferente do que ele fala, tá tudo errado. Tudo errado. Então, realmente, concordo com você que o líder é exemplo para a equipe. E o RH também tem que ter um papel estratégico aí e conseguir também se desenvolver, né, para desenvolver outras pessoas. Sim, tem que estar em constante transformação. Eu tenho uma equipe de vendas e hoje eu tenho em contato. Eu faço muito treinamento de venda e parece que é pouco. Não preciso de mais. Hoje eu me matriculei no MBA em vendas. Então já tenho 11 pós-graduação. Meu Deus. Hoje eu me matriculei em mais uma. Mas por quê? Tudo está evoluindo. A gente precisa de uma estratégia diferente. E como que eu vou conseguir? Não, as redes sociais não vai trazer 100% daquilo que você precisa. Então você precisa de conhecimento científico. E isso vem de uma formação. É verdade.
Pri, então esse é o nosso bate-papo. Quero te agradecer de verdade, porque foi uma conversa, pra mim, foi uma conversa muito leve, muito tranquila. Você conseguiu demonstrar e passar de forma muito clara toda a sua trajetória, todo o seu conhecimento. Então, pra mim, realmente valeu essa conversa. Foi uma conversa muito rica. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento, sua vida com a gente. Imagina, eu que agradeço, Josi. Agradeço pela sua confiança. Muito obrigada. Vou pedir para você falar suas redes sociais para o pessoal começar a te seguir, olhar suas postagens, para eles conhecerem você um pouquinho melhor. O meu Instagram é Priscila, sem S, Stable Coach. Olha aí, gente, é Priscila, hein? É Priscila. Sem Uma exceção aí. Isso aí. E pessoal, então para pessoas, né, que estão nos ouvindo, fica aí a dica que o autoconhecimento, ele não é um destino, ele é um caminho que a gente tem que trilhar, a gente tem que buscar. Às vezes a gente vai encontrar pedras no meio do caminho que pode dificultar aí a nossa trajetória, mas a gente dá uma desviadinha dela e corre atrás, né? Exatamente. E o conhecimento tem que ser constante. Quando você entende isso como algo prazeroso para sua vida, você vai querer um conhecimento e um desenvolvimento pessoal e profissional com mais leveza, mais clareza. Mas não é algo maçante, mas é algo que você busca como evolução. Pessoal, então é isso. Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha. Olha aí nas redes sociais que você mais gosta. E fica aí o alerta para o próximo encontro que a gente vai daqui a pouco divulgar para vocês quando será. Então, pessoal, muito obrigada e bora se desenvolver, hein? Bora.